Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu era muito novinha, super inexperiente, sabia nada da vida. E por isso fiz e me arrependi. Na rua de casa tinha um cara casado e que vivia mexendo comigo. Sempre que a gente se via, ele sorria, falava coisas, fazia elogios. Na época eu tinha só 17 anos e acabei me encantando por ele. Até porque nem tinha como ser diferente. O Marcelo era um cara tão bonito e tão encantador. Ele devia ter uns 30 e poucos anos. Eu nunca soube ao certo. Mas como já disse, era casado e tinha um filho, inclusive. Eu vivia sonhando com ele, pensando nos elogios que ele me fazia. Aos poucos, com o tempo, mais do que me encantar, acabei me apaixonando. Um dia ele me alcançou de carro na rua, perguntou onde que eu estava indo e me ofereceu uma carona. Aí ficou jogando charme pra cima de mim e foi aí que rolou o nosso primeiro beijo. Além de bonito, repito, ele era também muito envolvente, sabe? Sabia usar as palavras certas. Tanto que a gente acabou se beijando. E isso só serviu para incendiar ainda mais meu coração de menina apaixonada. Houve outros encontros, a gente foi se envolvendo, até que rolou a nossa primeira vez. É verdade que mesmo sabendo que ele era um cara casado, a gente acabou engatando um caso que durou quase um ano. É lógico que eu sabia que era errado, que podia dar problema, inclusive problema sério para mim. Mas eu estava tão encantada, sabe, que fui deixando rolar. A única que sabia dessa história era a Vanessa, minha melhor amiga. Ela também morava ali, na mesma rua, e conhecia o Marcelo. Ela, inclusive, me chamava de louca. Vivia perguntando se não tinha medo de que, de repente, meus pais descobrissem, ou então, a mulher dele, imagine. Mas eu não escutava. Estava tão apaixonado. Não pensava no perigo. Não escutava nenhum conselho que ela me dava. No fim, acabou acontecendo aquilo que praticamente sempre acontece, né? Principalmente quando a gente é novinha e boba, como eu era. Acabei engravidando. E foi aí que começaram os problemas de um modo que eu não podia aguentar. Foi aí e só aí que eu acabei me dando conta de que ele estava apenas passando o tempo comigo. Esse homem, ele virou um bicho. Quando lhe contei que estava esperando um filho dele. Olha, eu pensei que fosse avançar em mim. Ele se transformou. Isso não podia ter acontecido, Diana. Você é louca, menina. Você devia ter tido cuidado. Deus do céu, eu tô ferrado. Minha mulher vai... Aliás, vai me matar se não acontecer coisa pior, viu? Porque você ainda não tem nem 18 anos, meu Deus do céu. Você é muito tonta. Ele passou a me tratar mal. Pediu que eu não contasse para ninguém sobre o filho. Pelo menos até ele achar uma solução. Dali a alguns dias, a gente se reencontrou. E ele falou que só tinha uma saída: tirar a criança. Olha, repito, eu era boba, eu era imatura, inexperiente. E acabei acatando tudo o que ele falou. Me envergonho dessa parte da minha vida, sobretudo desta decisão que tomei. Mas acabei fazendo o que ele pedia. Não sei como não deu problema comigo, como não tive nenhuma complicação, como não fui parar no hospital, por exemplo. A única que sabia de tudo, até porque eu contei, era a Vanessa. Foi ela que me ajudou, inclusive a encobrir o que eu tinha feito. Em casa, aliás, graças a Deus, ninguém desconfiou de nada.
Pelo menos eu acho que não. Não tive complicação nenhuma de saúde, né? Porque era o meu maior medo. E pode até parecer estranho da minha parte dar graças a Deus por não ter acontecido nenhum problema comigo depois da monstruosidade que eu fui capaz de fazer. Mas só Deus sabe o quanto eu me arrependo. Mas enfim, uma vez feito, não tem volta. Na verdade, se pudesse, jamais teria me envolvido com o Marcelo, porque foi ele a causa da minha perdição. Eu vivia pedindo para a Vanessa, pelo amor de Deus, Vanessa, se não comente essa história com ninguém. Eu quero levar esse meu segredo comigo pro túmulo. Promete que você não conta? Ela prometia. Eu não esperava outra coisa dela. Até porque, como já disse, éramos tão amigas. Na verdade, era a única amiga sincera que eu tinha. Acho que não preciso dizer que minha história com o Marcelo terminou tão logo eu tirei a criança. Ele se afastou de mim, nunca mais me procurou, passou inclusive a me evitar, o que só confirmou que ele só queria mesmo se divertir comigo. Eu vi o quanto ele ficou apavorado quando contei que estava grávida. Sofri muito, até porque gostava dele de verdade. Mas com o tempo, fui tirando aquela paixão da cabeça, até porque era o melhor que eu podia fazer. Procurei esquecer até mesmo o erro medonho que tinha cometido com o meu filho e tentei seguir com minha vida. Ninguém ficou sabendo de nada. Para minha sorte, minha amiga cumpriu o que tinha prometido e nunca revelou nada a ninguém. Aquele era um segredo só nosso. O tempo passou, tudo foi ficando para trás. E eu e a Vanessa, naturalmente, seguimos com nossa amizade. Fizemos outras amizades, claro, mas nunca nos afastamos uma da outra. Um dia, lembro que a gente se encontrou ali na rua e ela me chamou para sair. Tinha combinado com o pessoal do trabalho para se encontrar num barzinho e me chamou para ir junto. Vez ou outra isso acontecia. Eu, naturalmente, topei. Naquelas alturas, eu já estava com 24 anos. E foi nessa ocasião que eu conheci o Fernando. O Fernando trabalhava na empresa em que trabalhava a Vanessa. Quando nos encontramos no barzinho, antes mesmo de sermos apresentados, a gente já se olhou assim de um jeito que dava para ver que alguma coisa poderia acontecer. Eu já conhecia alguns amigos dela, mas o Fernando não, eu nunca tinha visto. E olha, foi assim desde o início. Não sei o que houve. A gente se olhou e deu aquele tchum. Eu senti que ele também ficou impressionado comigo. Só tinha um problema. Mas isso eu só fui saber depois. A minha amiga era afim dele. Aliás, ela deve ter notado aquela atmosfera diferente entre nós dois. E aí me chamou para ir ao toalete e falou assim, como que querendo, sei lá, me dar um toque, me dar um... E aí, Diana, o que você achou do Fernando? Não é um gato? A gente deu uns beijos esses dias, lá na firma. Sério? Então vocês estão ficando? Ah, ficando, não, mas... sei lá. Quem sabe role uma carona no final da noite. Aliás, se eu ficar com ele, aí você dá um jeito de ir embora sozinha, né, amiga? Olha, podia ser impressão minha, mas... ela me falou aquilo como se estivesse querendo me dar um toque assim, meio disfarçado, para eu de repente não me aproximar dele. Até o jeito de olhar para mim era de quem estava incomodada, talvez até com ciúme. Isso meio que quebrou o clima, me deixou meio desanimada. E até para evitar qualquer desentendimento, né, entre nós duas, eu realmente nem olhei mais pro lado do Fernando, depois que a gente voltou para a mesa. Me senti até meio mal por causa disso, porque a última coisa que eu queria na vida era me atravessar no caminho da minha amiga. Imagine,
a gente brigar por causa de homem. Pelo menos da minha parte, isso jamais aconteceria. O problema foi que ele começou a puxar conversa comigo, a me fazer perguntas. E eu me senti ali numa situação, uma saia justa. Eu respondia e olhava para minha amiga assim, meio sem jeito. Fazia aquela expressão de quem não tinha culpa. E ela ali, com aquela cara zangada. Olha, eu quase inventei uma desculpa qualquer e fui embora para casa. Porque, sabe, você não dependia de mim. Ele puxava assunto comigo. Para encurtar a conversa, ele ficou sabendo que eu e a Vanessa, a gente morava perto. E no final da noite, se ofereceu para nos levar em casa. Eu até tentei recusar, mas no fim, acabamos entrando no carro. O problema foi que ele acabou deixando a Vanessa primeiro, até porque a casa dela ficava antes da minha. Para evitar, sabe, encrenca com a minha amiga, eu talvez, mas é o tipo de coisa que a gente só pensa depois. Talvez eu devesse ter descido com ela, feito o resto do caminho a pé. Só que, repito, não atinei para isso na hora. Como estava sentada no banco de trás, eu até desci do carro, mas ele fez questão que eu entrasse de volta. Falou que era perigoso andar na rua aquela hora da noite, e eu acabei concordando. Eu morava 3 quadras depois da casa da Vanessa. Ele parou o carro na frente do portão, aí se virou assim para mim e ficou me olhando com aquele olhar cheio de segundas intenções. E de repente eu percebi que ele estava se aproximando e que o beijo aconteceria. Quando senti, me retraí. Fernando, melhor não, tá? A Vanessa pode não gostar. A Vanessa? Ué, o que tem a Vanessa? Como que tem? Vocês não ficaram juntos esses dias atrás? Ela tá afinzona de vocês. A Vanessa afim de mim? Claro que não. De onde que você tirou essa ideia? Imagina. A gente não tem nada um com o outro. Somos só colegas de trabalho. Eu fiquei tão confusa com aquilo que ele falou, porque ele falou assim tão firme. Ficamos ali, conversando. Ele me explicando que os dois não tinham nada a ver. Que ele tinha mesmo se encantado, era por mim. Até que, para encurtar a conversa, o beijo acabou acontecendo. O fato é que ficamos ali namorando por quase meia hora. Engatamos uma sequência de beijos que parecia não ter mais fim. Depois ele pediu meu número, eu passei, só que me senti esquisita depois que entrei. Feliz por aquilo que tinha acontecido, pelos beijos que a gente tinha trocado, mas, sabe, ao mesmo tempo, com aquele aperto no peito, pelo fato de saber que, de certo modo, tinha estragado o lance da minha amiga. E o pior é que, com toda certeza, ela não ia gostar nem um pouco de saber que a gente tinha se beijado. Até pensei que ela fosse me mandar uma mensagem depois, só que, para minha sorte, não chegou nada. A única mensagem que chegou foi a dele, do Fernando, me desejando boa noite, dizendo que tinha adorado me conhecer e que já estava morrendo de saudade. Acabei conversando com a Vanessa só no dia seguinte. Achei melhor contar para ela de uma vez, sabe, até para não saber por outra via. Contei o que tinha acontecido, mesmo sabendo que ela, com toda certeza, iria ficar brava comigo, só que achei melhor contar. Mesmo não vendo o seu rosto, até porque a gente conversou pelo telefone, deu para sentir que ela realmente ficou muito incomodada. Chegou a dizer: puxa, sacanagem tua ainda, Diana, eu te falei que estava afim dele. Mas beleza, né? Fazer o quê? Aproveita. Ela ficou muito magoada. Só pelo seu tom de voz deu para sentir. Pedi desculpas, mas o que mais que eu podia fazer? Aconteceu, já tinha acontecido. Ele acabou me ligando no domingo, logo depois do almoço,
queria marcar da gente se ver. Eu quase recusei o convite, juro. Pensei na Vanessa, que ela podia ficar mais zangada ainda comigo, e quase disse não. Mas aí ele insistiu, e eu acabei não resistindo. E combinamos o nosso encontro. E olha, depois quando a gente se encontrou, eu até esqueci da minha amiga, porque foi tão gostoso, sabe? A gente passou momentos assim tão... Eu me senti tão leve. Ficamos juntos o tempo todo, como um casal de namorados. O fato é que a gente começou a se envolver, pouco a pouco, um pouco mais a cada dia. Na verdade, ele acabou me conquistando, até que me pediu em namoro. Detalhe, eu tinha pedido para ele não comentar com a Vanessa, muito menos do namoro, para ela não ficar chateada, ainda mais brava do que já estava comigo. Só que depois que começamos a namorar, não teve como. Ela acabou nos vendo juntos, inclusive. Aí, naturalmente, que conversou com ele. Depois, na empresa, já que trabalhavam juntos. E ele, nessa conversa, acabou abrindo o jogo com ela, contando que realmente estávamos namorando. Pensei até que ela viesse conversar comigo depois, me dar uma dura, só que não. O que ela fez foi algo bem pior. Na verdade, algo que eu jamais imaginava que ela pudesse ser capaz de fazer. Ela acabou comentando com o Fernando, contando para ele, do começo até o fim, aquele que era o nosso segredo, que eu tinha me envolvido com um homem casado e tinha inclusive engravidado e abortado a criança que estava esperando dele. Só que detalhe, ela contou de um jeito que dava a entender que isso tinha acontecido assim, recentemente, e não 7, 8 anos atrás. Quando eu e o Fernando nos encontramos, eu percebi que ele estava esquisito. Estava diferente comigo. Senti aquele friozinho no estômago quando ele me perguntou: escuta, Diana, é verdade que você tem um caso aí com um cara casado da tua rua que até tirou um filho dele? Por que você não contou nada para mim? Repito, a Vanessa contou, mas dando a entender que era uma história recente. E eu até tentei explicar pro Fernando que era coisa antiga, que eu tinha só 17 anos na época. Só que o estrago já estava feito. Senti o seu olhar de decepção. Ficou uma coisa esquisita entre nós. Sabe, um clima pesado. Fiquei tão triste com a Vanessa, por ela ter feito aquilo que tinha jurado um dia que jamais faria. Poxa, pensei que fôssemos amigas. Não dava para acreditar que ela tinha feito aquilo só porque o Fernando tinha preferido ficar comigo e não com ela. Sabe, que culpa que eu tinha? Foi muito despeito da parte dela. O pior, talvez nem tenha sido isso. Ela contou pro Fernando, tudo bem, só que deve ter contado para muito mais pessoas, porque essa história acabou se espalhando na vizinhança e até meus pais ficaram sabendo. Gelei quando os dois me confrontaram, meu pai e minha mãe. E até eles ficaram pensando que era coisa recente. Se bem que recente ou antiga, dava na mesma, né? A bronca foi grande, do mesmo jeito. No começo, até para surpresa, eu tentei negar. Falei que era mentira. Mas acho que eles não acreditaram em mim. Mas essa história estava longe de ter um fim. E eu digo isso porque até a esposa do Marcelo ficou sabendo de tudo. E até mesmo ela pensou que fosse coisa de meses atrás.
Imagine a minha situação quando essa mulher apareceu no portão de casa para me afrontar. Saí na janela e dali mesmo do portão, ela chegou a me ameaçar. É você, Diana? Você não tem vergonha na cara, hein, sua vadiazinha, de se meter como casado? Não gosto nem de lembrar o escândalo que rolou. Essa mulher ficou fora de si. Começou a gritar comigo, da frente do portão. Me chamou de um monte de nome feio. E aí, por conta do escândalo, quem não sabia da história acabou sabendo. Pensei até que ela fosse entrar em casa e avançar em mim. Mais uma vez, bateu a tristeza, porque, puxa vida, a Vanessa não podia ter feito isso comigo. Até conversei com ela depois. Perguntei por que ela tinha feito aquilo, uma coisa que ela tinha jurado que não faria nunca. Ela respondeu assim, e deu para sentir o ódio no seu olhar. Você sabia que eu gostava do Fernando. De modo que quem pergunta sou eu. Por que você ficou com ele, mesmo assim? Você não respeitou os meus sentimentos. Então por que eu deveria respeitar os teus? Contei mesmo para todo mundo de você e do Marcelo. Por acaso falei alguma mentira? Claro que não era mentira. Só que, puxa vida, ela não podia ter feito isso. Me expor daquele modo para toda a vizinhança, amigos, parentes. Aquele era um segredo só nosso. E eu pensei, até porque, repito, ela tinha prometido que ela nunca daria com a língua dos dentes. Era uma coisa muito grave. Só que na cabeça dela, eu merecia. Porque tinha ficado com o cara que ela queria para si. No fim, o que ela queria, ela acabou conseguindo. Me afastar do Fernando. Sei lá o que aconteceu com ele, se foi a decepção, se ele... Não sei. Até hoje não sei, até porque explicação mesmo ele nunca me deu. Só que parece que o encanto se quebrou. Porque mesmo eu tento explicado depois que aquilo não era coisa recente, que eu só tinha 17 anos na época, que era uma menina idiota, imatura, ele acabou se afastando de mim. Terminou o nosso namoro e sumiu. Eu senti o seu olhar de decepção quando a gente conversou. E o pior é que foi por nada que acabei perdendo a minha melhor amiga, tendo a minha vida exposta, o meu segredo revelado. E como se fosse pouco, saí sem amiga, sem amor, com o coração machucado, em frangalhos, na verdade, com o coração despedaçado.